Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? Aqui aos servidores públicos. Vamos lá, olha o que diz o parágrafo 4º. Seguir aí. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então os membros do poder, judiciário, executivo, legislativo, é subsídio. Tá certo, gente? Importantíssimo saber isso aí, ok? Vamos para o próximo. Parágrafo 6º, interessante, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e dos empregos públicos. Isso aqui dá transparência. Transparência ao serviço público, tá bom? O artigo 40 da Constituição Federal vem tratando do regime próprio dos servidores públicos, o regime próprio de previdência social, tá? Enquanto os trabalhadores da iniciativa privada, eles possuem um regime geral da previdência social, os trabalhadores do regime os trabalhadores, ou na verdade os servidores públicos que têm um vínculo com o Estado, seja na modalidade União, Estado membro, Distrito Federal ou município, eles estão inseridos num regime próprio de previdência. Então, eles contribuem para um regime próprio. Olha o que diz o artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo, tá certo? Então, nós estamos aí diante dos servidores titulares de carreira de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Agora vejam só, aí nós temos aqui a consagração da aposentadoria por invalidez permanente, tá certo? Tem aqui no texto constitucional. A aposentadoria compulsória, tá certo? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da lei. A aposentadoria voluntária, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício, né? E aí nós temos aí uma questão da contribuição, tempo de contribuição, né? Que seria essa aqui, a linha A, 60 anos de idade, 35 de contribuição se homem, e 50 anos de idade, 35 de contribuição se mulher, e 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcional ao tempo de contribuição. Então vejam que existe a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária, ou seja, se cumprir os requisitos mínimos, pode se aposentar voluntariamente, tá bom, gente? Então, nós temos aí o regime próprio de previdência para os servidores públicos, tem a instituição, na própria Constituição, de aposentadoria por invalidez, tem a aposentadoria compulsória, aquela que a pessoa tem que se aposentar de forma obrigatória, que nós acabamos de ver, e a voluntária, cumprindo os requisitos que acabamos de ver também, ele pode voluntariamente se aposentar, tá certo? É importante saber que, no caso, os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor. Vocês vejam que, no caso do RPPS, é possível, sim, a pessoa se aposentar de forma paritária à remuneração dele. Ou seja, vai receber na integralidade, tá bom? Importantíssimo saber isso aí, claro, no que se refere à aposentadoria do regime próprio, ok? Então, vamos lá. Parágrafo 4º, que tem o parágrafo 4º, aliás, que tem uma situação específica, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores. Aí, portador de deficiência, né? Que exerçam atividades de risco. Então, toda essa questão aí sobre
os servidores públicos, em especial do regime próprio de previdência social. O parágrafo 7º vem tratando de outro benefício, o parágrafo 6º está aí, o parágrafo 7º vem tratando de outro benefício, que é a pensão por morte, né? Também está consagrado no artigo 40 da Constituição Federal. E aí tem o parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Isso aqui nós estamos diante do reajustamento para consagrar o valor real do benefício, para manter a moeda atualizada. Tá bom, gente? Então é importantíssimo ver isso aí e, claro, dentro desse composto do regime próprio, existem as instituições específicas de outros benefícios, né? Aí cada legislação específica da União, a 8112, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, terão aí alguns benefícios específicos e próprios com seus prazos também definidos pela legislação especial. Tá bom, gente? Um exemplo, as licenças que podem ser tiradas em razão de casamento, em razão de falecimento. Então, tudo isso pode vir estabelecido também dentro da legislação própria de cada ente. Para a gente finalizar essa parte da leitura constitucional da administração pública, um dos artigos mais importantes é o artigo 41, que a gente remete agora para a leitura. Vamos lá? Artigo 41 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz o artigo 41. Olha só. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, 3 anos após efetivo exercício, o servidor público, cuidado, porque juiz, a vitaliciedade são 2 anos. O servidor público ele possui estabilidade a partir de 3 anos. 3 anos, certo? Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. O servidor público estável só perderá o cargo, 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então vejam que, quando se trata de servidor público estável, o servidor público estável ele pode perder o seu cargo? Pode, claro que pode. Não é o fato de ter estabilidade que ele não poderá perder seu cargo. Ele pode. E entre a sua nomeação e a entrada dele em posse. Então, entre a posse dele e, obviamente, os 3 anos seguintes, nomeação e posse, aliás, desculpe, nomeação e 3 anos para frente, ele estará no que nós chamamos de estágio probatório. 3 anos para frente, depois dos 3 anos de exercício, estará diante da estabilidade, tá certo? Então, a partir da nomeação até 3 anos, estágio probatório. Depois dos 3 anos, nós estamos diante da situação específica da estabilidade. E a estabilidade não significa vínculo permanente e imutável sem possibilidade de se retirar o servidor. Não, ele pode ser retirado. Vimos aqui a primeira situação. Ó. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurando ou assegurada a ampla defesa. Tá bom, gente? Aí vem o parágrafo 2º. Vamos lá. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido a cargo de origem. Parágrafo 3º e 4º, que são fundamentais. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional. E o 4º, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então vejam que, primeiro, o servidor público estável, ele pode perder a sua estabilidade e pode ser demitido do serviço público se ele não passar pela avaliação periódica de desempenho.
que é feita depois da estabilidade, tá certo? Depois dos 3 anos, começa-se a fazer as chamadas avaliações periódicas de desempenho. Se ele não passa nas avaliações periódicas, ele pode sair do serviço público, tá bom, gente? Obviamente que ele perde a estabilidade e vai sair do serviço público. Mas, para se adquirir a estabilidade, existe uma outra avaliação, que não é a avaliação periódica, é essa avaliação aqui do parágrafo 4º. É uma avaliação que é condição para adquirir a estabilidade, que nós chamamos justamente de avaliação especial de desempenho. Então, a avaliação especial de desempenho não é a avaliação periódica. A avaliação periódica é uma avaliação que é feita periodicamente do servidor. Mas, ao completar 3 anos, ele passará por uma avaliação especial de desempenho para ver se ele realmente tem condições de adquirir ou não a sua estabilidade. Ok, gente? Então, importantíssimo isso aí. A estabilidade ela só ocorre após 3 anos de efetivo exercício, tá bom? Para os cargos de provimento efetivo, ok? E aí, é claro que o servidor público poderá perder, a estabilidade em 3 hipóteses. Primeira hipótese, em caso de sentença judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, mediante processo administrativo que permita a ele a ampla defesa. E claro, também um contraditório, óbvio, né? E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. São 3 situações em que o servidor público ele pode perder a sua estabilidade. Então, esse é o resumo geral do que se está na Constituição Federal, inscrito entre os artigos 37 e 41, referente à administração pública. Para sua prova, eu indico uma releitura rápida, né? Eu reputo mais importante fazer essa leitura rápida depois de ver todo o conteúdo de direito administrativo e constitucional, para ter uma base melhor. Então, depois de ver todo o conteúdo administrativo e constitucional, dá uma leitura rápida entre os artigos 37 e 41. Vamos ver como vai sair perguntado em prova? Próximo bloco, resolução de questões. Até daqui a pouco.